Na manhã de 26 de fevereiro de 1995, a notícia corria o mundo. O Bedding Banks, um banco fundado em 1762, estava oficialmente insolvente. Depois de 233 anos de história, a instituição não tinha mais dinheiro para cobrir as perdas. Não era um problema de liquidez, era algo muito mais grave. O banco simplesmente havia perdido um valor superior ao seu patrimônio. Pela primeira vez em mais de 2 séculos, a Barings chegava ao fim. Imagina o choque. Durante gerações, aquele banco foi sinônimo de tradição. Empresários confiavam nele, governos confiavam nele, famílias inteiras construíram suas fortunas utilizando seus serviços. Tudo isso acabou em poucos dias. Quando ficou claro que a Barings não sobreviveria sozinho, o governo britânico e os reguladores correram contra o tempo. Era preciso evitar um efeito dominó. Se o banco quebrasse completamente, outras instituições poderiam ser contaminadas. Depois de negociações emergenciais, o grupo holandês ING concordou em assumir o controle. O preço? Uma única libra esterlina. Sim, um banco que movimentava bilhões foi vendido pelo equivalente a um valor de um cafezinho. Não porque valesse pouco, mas porque quem comprasse também assumiria um rombo gigantesco. Era uma imagem simbólica. Um gigante da história financeira havia sido reduzido praticamente a zero. Enquanto isso, Nick Leeson seguia fugindo. Sua fotografia estampava jornais em diversos países. Telejornais interrompiam a programação para acompanhar o caso. Investidores queriam respostas. Clientes queriam explicações. Reguladores buscavam entender como aquilo havia sido possível. Durante alguns dias, parecia que Nick conseguiria desaparecer, mas o cerco estava se fechando. Em 2 de março de 1995, ao desembarcar em Frankfurt, na Alemanha, ele foi reconhecido pelas autoridades. Foi preso ainda no aeroporto, sem resistência, sem fuga, sem discurso. A corrida havia terminado. Após sua prisão, Nick foi extraditado para Singapura. Ali enfrentaria a justiça do país onde toda a fraude aconteceu. Durante o processo, a promotoria apresentou milhares de documentos, registro de operações, relatórios internos, movimentações da conta 88888. O mundo acompanhava a cada detalhe. A pergunta era inevitável. Como um único homem conseguiu esconder tudo aquilo durante tanto tempo? A resposta começava a aparecer. Sim, Nick havia mentido, escondia perdas, manipulava os registros, mas o banco também havia falhado. Os controles internos eram frágeis. As auditorias ignoravam sinais importantes. Os executivos confiaram mais nos resultados do que nos processos. A tragédia tinha um responsável direto, mas também tinha diversos responsáveis indiretos. Nick Leeson foi condenado a 6 anos e meio de prisão em Singapura. Para muitos, a pena parecia pequena diante do prejuízo causado. Para outros, era o fim de uma carreira que prometia ser brilhante. Dentro da prisão, pela primeira vez em muitos anos, Nick deixou de acompanhar o mercado financeiro. As telas desapareceram. Os gráficos desapareceram. Os telefones pararam de tocar. Restou apenas o silêncio. E foi justamente ali, entre os muros da prisão, que ele recebeu outra notícia devastadora. Os médicos descobriram que Nick tinha um câncer de cólon. Depois de enfrentar o maior desastre financeiro da sua vida, agora enfrentava uma batalha ainda mais importante. A batalha pela própria sobrevivência. Ele passou por vários tratamentos, cirurgias, meses difíceis e, felizmente, conseguiu vencer a doença. Anos depois, costumaria dizer que o câncer o fez refletir muito mais profundamente sobre suas escolhas do que a própria prisão. Porque o dinheiro pode ser recuperado, empresas podem ser reconstruídas, mas o tempo jamais voltaria. Quando deixou a prisão, Nick já não era mais o mesmo homem. Escreveu o livro Rogue Trader, contando a sua versão da história. O livro tornou-se um sucesso internacional. Pouco tempo depois, virou filme. Nick passou a ser convidado para palestras em empresas, universidades e instituições financeiras. Curiosamente, o homem que ficou conhecido por destruir um banco passou a ensinar justamente aquilo que ignorou durante a sua carreira: gestão de risco, controle emocional, governança, transparência. Era uma ironia da vida, mas talvez ninguém pudesse falar sobre esses temas com tanta propriedade quanto alguém que conheceu as consequências de ignorá-las. Quando olhamos para essa história, é fácil pensar que tudo aconteceu por causa de um homem, mas a verdade é mais complexa. Nick Leeson tomou decisões erradas.
Isso é inegável, mas as instituições gigantescas também erraram. Confiaram demais, fiscalizaram de menos, celebraram resultados extraordinários, sem fazer perguntas certas, e essa combinação foi suficiente para destruir uma empresa que havia atravessado mais de 2 séculos da história. Mas talvez a maior pergunta ainda esteja por vir. Será que essa tragédia poderia acontecer novamente nos dias de hoje? A resposta vai surpreender você. No próximo capítulo, vamos entender as lições deixadas por esse caso, como ele mudou para sempre o sistema financeiro mundial e por que qualquer investidor, seja iniciante ou experiente, pode aprender algo extremamente valioso, como a queda da Baring Banks.